Fala pessoal, hoje o troco do pão é pra gente jogar um pouquinho de Sekiro Shadow Die Twice, um jogo de ação com um clima focado no Japão medieval, mais especificamente na era Sengoku, a gloriosa era dos samurais. E este game ele nos ambienta para estes elementos justamente porque nós vamos considerar principalmente a cultura oriental e as religiões orientais para explicar uma condição de divisão social baseada na estratificação em castas. Esta estratificação, que também ocorreu no Japão, obviamente, né, por conta, se a gente for considerar os burakunin, devido às condições impostas pela religião shintoísta, percebemos que há uma condição de divisibilidade social, onde você não tem nenhuma possibilidade de mobilidade social, que é muito enfatizada nas condições do nascimento do indivíduo. E para a gente entender e compreender os motivos pelos quais levam as sociedades a adquirirem essas divisões de classes até os dias de hoje, que a gente percebe mesmo na própria Índia, no Nepal e no Sri Lanka, que serão mencionados fortemente aqui no nosso vídeo, a gente tem que entender o conceito cultural, religioso e as tradições impostas a essas sociedades. Então eu espero que vocês curtam esse nosso vídeo e fiquem no aguardo, porque este vai ser o primeiro de uma longa série sobre as castas no mundo atual. Então, vamos fazer aqui esse apanhado teórico. E eu já quero que vocês fiquem com esses questionamentos na mente de vocês. O que leva os indivíduos a aceitarem essas divisões sociais? E por que isso ainda existe no mundo de hoje? Certo? Então, quais são as características fundamentais desta estratificação baseada em castas? Simplesmente assim. O básico é que não há nenhuma condição de ascensão social, de mobilidade social. Se você nasce numa casta, você permanece nesta casta até o fim da sua vida. Entende? Isso é a característica fundamental para definir a casta. Só que não para por aí. A gente tem que entender basicamente como isso tudo funciona dentro da sociedade, certo? Então, essa estratificação social, ela caracteriza justamente por esta condição de endogamia, ou seja, a transmissão hereditária deste estilo de vida, que frequentemente inclui um ofício, né, uma profissão, até mesmo suas condições de relações sociais, né, o trabalho que vão ser situados no seu trabalho, no seu cotidiano, nos seus relacionamentos sociais e assim por diante. Na Índia isso ainda é um ponto bem habitual, mas a gente vai discutir isso mais pra frente. Ah, você se lembra de Lalita Gupta? Aquela garotinha gorda que me dava peteleco e me chamava de intocável? Sim. Agora ela estuda odontologia na Califórnia. Nós demos seu telefone pra ela. Ué, por que fizeram isso? Você tem 26 anos, Raj. Queremos netos. Mas, papi, acontece que eu não Os quero... pais da Lalita deram apoio. Se vocês se casarem na primavera, nós escapamos das monções. Casar na primavera? Depende de... E isso é muito interessante porque o que permeia essas condições do indivíduo para que ele se permaneça nessa condição de castas até o fim da sua vida, justamente se dá nas suas obrigações dentro daquela casta. E isso envolve até mesmo a questão do casamento. Indivíduos de castas diferentes, eles não podem casar-se entre si. Você não pode casar com uma pessoa de outra casta. Você não pode casar com uma pessoa que pertence a uma outra casta. Certo? Você só pode casar com pessoas que sejam da mesma casta que a sua. E isso muitas vezes motiva os próprios relacionamentos, né, entre famílias, entre outros indivíduos, que fazem com que você mantenha se relacionando apenas com membros da sua mesma casta. Onde é que você vai partir? Assim que é Maia. Maia? Maia? Ela vai com você? Nós vamos fugir, Buddy. Fugir? Na Índia isso ainda é um ponto bem habitual, mas a gente vai discutir isso mais pra frente. Uma outra condição que remete às questões das castas, que antes era algo muito frequente, mas hoje até modificou um pouquinho, é o fato de que as castas elas não são baseadas em elementos característicos de aquisição material,
de riquezas, etc., né? As castas, elas são diferentes disso. Essas são características das classes sociais. As castas, elas permeiam outros elementos, certo? Que vão para além destas condições materiais de vida. Então, você sendo rico ou pobre, não vai retirar você da classificação das castas que você pertence. Então, independentemente da sua condição material, isso não vai retirar você da sua condição de casta. É claro que, obviamente, né, as castas mais inferiores, elas acabam se tornando, elas acabam tendo um posicionamento de famílias com condições materiais mais rasas, né? Então, isso acaba sendo não uma condição das castas, mas sim uma consequência dela. O fato de você estar posicionado em uma casta e acabar tendo condições materiais, de aquisição material, definidas pelaquela casta. Não é uma condição, mas uma consequência dela. Essas são uma das características fundamentais das castas, incluindo também status de ritual numa hierarquia de interações sociais habituais. E pela exclusão também, baseada em noções culturais de pureza e de poluição. Que quer dizer que aqueles indivíduos que são posicionados numa casta superior, eles têm neles características que remetem à pureza do indivíduo. Isso é algo interessante, enquanto, a despeito disso, você tem aqueles indivíduos que estão presentes em castas inferiores, eles remete a esse posicionamento relacionado mais à condição de poluição. Segundo Max Weber, a origem das castas ela se baseia de um determinado segmento de noção de pureza, já que a própria palavra de origem portuguesa ela remete ao termo indiano chamado Varna, que designa a noção de cor, raça e etnia. Então, essas castas elas são divididas em dois grupos principais. O grupo dos Arya e os grupos dos Dasa. Certo? O grupo dos Arya remete aos arianos, ou seja, aos descendentes de arianos, ou seja, são pessoas, indivíduos com a pele mais clara, que submete eles à condição de dominação, de superioridade, de pureza. Enquanto ao outro grupo, dos Dasa, remete a descendentes de aborígenes, ou seja, eles são mais escuros, são mais submissos, são mais remetentes à condição de submissão. Então, essas subdivisões, elas fazem alusão às divisões que nós acabamos de interpretar agora. Então, esses são exemplos etnográficos, né, que remetem à divisão social indiana em grupos sociais mais rígidos, com raízes na história milenar que é estabelecida na Índia. E isso persiste até os dias atuais. Só que o que acontece? A importância econômica do sistema de castas na Índia tem progressivamente diminuído devido à urbanização e a programas de ação afirmativa. E isso é importante para a gente perceber as castas nos dias atuais. Há diversos programas sociais, diversas atribuições que o governo vem trabalhando diante para diminuir esse impacto das castas dentro das sociedades indianas. Então, são questões de ação afirmativa que são importantes para tentar diminuir este processo cultural que ainda se permanece, né? Os preconceitos relacionados às castas, hoje em dia, eles são um crime, né? Eles foram criminalizados. Você não pode mais agir com preconceito definido por suas condições de casta. E isso ainda permanece muito nas culturas indianas. Só que castas, elas não são um elemento exclusivo da Índia. Você tem, hoje em dia, as castas sendo implementadas em outros lugares do mundo, como o Nepal, onde você tem um sistema de castas semelhante ao sistema indiano, e também no Sri Lanka, que se condiciona da mesma maneira, né? Só que com divisões diferenciadas, né? Com algumas divisões diferenciadas dentro desses territórios. Então, segundo alguns dados, né, de acordo com a Unicef, a discriminação de castas afeta hoje em dia cerca de 250 milhões de pessoas em todo o mundo. E como é que esse sistema funciona? Como é que ele é, de fato, apresentado na sociedade indiana? Simplesmente
a divisão das castas ela é relacionada ao corpo do deus Brahma. E através do corpo do deus Brahma que você vai fazer as divisões sociais baseadas nesse procedimento. E o que acontece? Ao topo da pirâmide, que é representada pelo deus Brahma, aqui você encontra os sacerdotes e os letrados, né? Até mesmo os próprios professores, né? Vejam só, estariam no topo desta linha social, dessa pirâmide social. E eles seriam chamados de Brahmanas, que nasceram da cabeça do deus Brahma. Ou seja, eles são aqueles responsáveis pela razão, pelo conhecimento, pela inteligência, de fato. Né? O próximo nível social seria os Kshatriyas, que seriam os guerreiros. Esses nasceriam dos braços de Brahma. E eles seriam representados pela força militar daquela nação. Em seguida, você tem os Vaishyas, que seriam os comerciantes, aqui representados pelas pernas de Brahma. Estes, eles seriam realmente os, digamos assim, a burguesia, né, nos tempos de hoje. E por último, representados pelos pés de Brahma, você tem os Sudras. Estes seriam os servos, camponeses, artesãos, operários, ou seja, a classe dos proletários, né? A classe dos operários, representados aqui pelos Sudras. E esse seria a base de sustentação do corpo de Brahma. Mas não para por aí, né? Você ainda tem uma última classe, uma última subdivisão dessas classificações de castas, que seria os Dalits ou os Párias, né? Que esses daí, eles são representados pela poeira do pé do deus Brahma. Esses personagens, né, esses indivíduos dentro desta subdivisão dessa sociedade em castas, eles são considerados como intocáveis, são os mais impuros entre todas essas classificações, essas projeções de estratificação dentro da sociedade baseado no sistema hindu. No século III d.C., apareceu o Código de Manu, que sintetizou as castas por critérios de pureza. Sudras, neste momento, e intocáveis, não podiam estudar nem sequer ouvir textos sagrados, para vocês terem noção deste processo de divisão. O sistema se tornou não tanto uma hierarquia de habilidade, mas de poluição. Os intocáveis se ocupavam das funções mais degradantes, como curtidor, lixeiro, varredor, e sua presença ela era tida como uma presença de poluição, de poluidor do ambiente, ficando eles mesmos impedidos de lançar suas sombras contaminadoras sobre os outros, né? Ou seja, as condições dos intocáveis era tão denegrida que as pessoas não podiam nem pisar nas sombras dessas pessoas, porque aí adquiririam a má sorte que eles carregam, né? Porque eles têm essa fama, essa característica de serem pessoas portadoras de uma má sorte, né? São impuros por consequência. Algo mais interessante ainda é que eles sempre eram atribuídos à função de limpeza de ruas, principalmente, obviamente, né? Não dentro das casas de outros membros de castas, mas só das ruas, porque simbolizava que eles deveriam varrer o chão dos quais eles estão sempre pisando. Então eles tinham que varrer a sujeira do chão que eles mesmos deixavam quando eles pisavam, né? Então são condições atribuídas a estas castas que realmente fazem com que a gente perceba como essa divisão social ela era bastante rigorosa e cruel com esses indivíduos. Pelo menos as castas hoje em dia elas não representam condições financeiras, elas apresentam um elemento representado pelo seu nascimento, né? Seria uma subdivisão baseada na sua hereditariedade. Se antigamente as pessoas de níveis mais baixos de castas representariam pessoas com níveis sociais mais baixos, hoje em dia isso já não é algo
tão repercutido. A gente pode até citar o presidente da Índia atualmente, o Ramnath Kovind, que seria um membro da comunidade dos intocáveis. Ele seria um Dalit, ele seria um pária. Então você tem aqui o maior representante político da Índia como um Dalit. Então é diferente. As castas, ela é um elemento de estratificação diferente das classes sociais. Ela não remete ao seu posicionamento de privilégios materiais, e sim a um nível hereditário de condições e de, muitas vezes, classificações culturais e até mesmo de obrigações que lhes é submetido devido à sua posição baseada no seu nascimento. Só que a cultura, ela ainda acaba falando um pouco mais alta, um pouco mais forte, fazendo com que essas pessoas elas não percam esta origem. Só que há controvérsias nisso tudo, né? Essa quebra do preconceito na Índia. As castas, elas são atribuídas a uma condição cultural de parentesco. É por isso que, hoje em dia, né, para você conseguir identificar um membro de alguma casta, muitas vezes você remete ao sobrenome desse indivíduo, né? Porque considera a origem familiar deles. Isso tudo que eu falo para vocês é para vocês entenderem, compreenderem de fato como funciona esse procedimento, né? Não basta para mim apenas explicar que castas são elementos onde você não tem mobilidade social. Não, você tem que compreender com muito mais profundidade. E é justamente por isso que no próximo episódio da nossa série, eu vou fazer com que vocês compreendam um pouquinho mais das razões pelas quais essa presença de subdivisões sociais ainda permanecem até os dias de hoje. Então a gente vai explicar um pouco sobre a cultura hindu e a religião hindu, e o que leva esses indivíduos a se condicionarem dentro dessas subdivisões estratificadas. E também o que levam eles a escapar dessas condições, né? Então, se você gostou até agora do vídeo, deixe seu like, não esqueça de deixar seu like e compartilhe para que a gente continue fazendo esse trabalho um pouco mais dinâmico para vocês de aulas de ciências humanas. E é isso aí, pessoal. Espero vocês no próximo. Falou! ざれ言ざれ言だとこのアシナを守るためならば